Olá pessoal, nós vamos estudar no grupo de estudos hoje algumas questões de direito, porém partindo de um caso real, um caso trágico, envolvendo o jovem Kevin Spada num jogo entre Corinthians e um time da Bolívia lá em Oruro. Como todos sabem, um torcedor do Corinthians, usando um sinalizador de navio, disparou esse instrumento e acabou atingindo e matando o jovem Kevin Spada. Eu quero analisar esse problema através dos seus personagens. Primeiro, lembrando do seguinte: logo depois do fato, corintianos foram presos lá na Bolívia. Porém, um menor de idade chegou no território brasileiro e assumiu a autoria do disparo. Em resumo, a cena que se colocou para o mundo foi a seguinte: um menor de idade assumindo a autoria do disparo, porém 12 brasileiros presos lá na Bolívia, acusados de homicídio. Com relação a este menor, nós sabemos, menor de 18 anos é inimputável. Nos termos do artigo 27 do Código Penal, ele não é imputável, ele está sujeito à legislação especial, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, este menor, confesso, não praticou crime. Ele praticou um ato infracional equiparado ao homicídio. Não pode ser punido, ele deve ser socioeducado, sofrer medida socioeducativa. O problema é que esse ato infracional, em tese, teria sido praticado fora do território brasileiro. Será que a nossa lei menorista ela pode alcançar um ato infracional praticado fora do território nacional? Crime eu não tenho dúvida. Se tivesse sido ele autor de crime, o artigo 7º, inciso 2, letra B do Código Penal, diz que a nossa lei será extraterritorial, sim. Tá certo que a depender de algumas condições, inclusive entrar o agente no território nacional, mas é possível a nossa lei alcançar esse fato praticado no estrangeiro. O problema é que aqui coloca-se não um crime, um ato infracional equiparado a crime. O menor assumindo a autoria de um ato infracional praticado no estrangeiro. Discutindo essa situação inédita, já temos duas correntes. Uma primeira corrente diz que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional ele pode ser equiparado a crime ou contravenção. E se o ato infracional praticado por este menor é equiparado a um crime de homicídio, é claro que a nossa lei pode alcançar, ainda que praticado fora do território brasileiro. Essa primeira corrente defende a perfeita possibilidade de aplicação de medida socioeducativa a este jovem infrator, confesso, de um ato infracional. Uma segunda corrente discorda. A segunda corrente anuncia o quê? Que a lei penal ela só pode ser extraterritorial em se tratando de crime. Nem mesmo quando se tratar de contravenção penal, a nossa lei pode extrapolar os limites do nosso território. Ora, se eu não posso abranger contravenção penal como forma de extraterritorialidade da nossa lei, para evitar analogia em malam partem, eu também não posso fazê-lo quando se tratar de ato infracional. A analogia está presente do mesmo modo. Para a segunda corrente, só no caso de crime a nossa lei pode alcançar fatos praticados no estrangeiro. No caso de contravenção penal e ato infracional, no importante se equiparado a crime ou contravenção, a nossa lei não pode extrapolar a fronteira de atuação. Ou seja, o Brasil não pode aplicar medida socioeducativa para esse jovem infrator, confesso. São duas correntes. Agora vejam, vamos analisar o evento de acordo com os brasileiros presos lá na Bolívia, todos imputáveis. Todos imputáveis. Lá eles estão respondendo por homicídio. Seja porque teriam sido os autores do disparo com o sinalizador, seja porque eles instigaram o menor a disparar o sinalizador, logo autores imediatos. Mas o que chama a atenção é o fato de os noticiários informarem que os brasileiros estão reclamando de tortura. Se dizem vítimas de tortura. E nesse caso, as torturas praticadas contra os brasileiros presos
na penitenciária da Bolívia. Pode sofrer a lei penal brasileira, os rigores da lei penal brasileira? Essa questão é interessante. Por quê? Porque, de acordo com a lei de tortura, sim, a nossa lei será extraterritorial quando se tratar de tortura praticada contra brasileiro, ainda que no estrangeiro. E mais, não depende de qualquer condição, é uma extraterritorialidade incondicionada. Significa que o Brasil está autorizado, legitimado a investigar e punir os torturadores. É claro que a Bolívia não, em caso de condenação, não vai extraditar o boliviano para cumprir pena pela tortura em tese praticada contra os brasileiros nas penitenciárias da Bolívia. É claro que não. Mas, em sendo punido de acordo com a lei brasileira, e se um dia forem surpreendidos no território nacional, eles poderão ser obrigados a cumprir a pena. Então vejam quantas questões importantes de direito estão presentes num caso como esse, comentado pela mídia em geral. Espero que tenham gostado. Até o próximo grupo de estudos. Boa semana.